8 horas da manhã eu aqui, eu tô tirando minhas máscaras, 2 máscaras aqui para começar o Jornal da Bandeirantes. Gente, o Nelson já colocou a máscara dele aqui do meu lado, já tá saindo, depois de apresentar o Primeira Hora, o álcool gel aqui, ó. Álcool, esse não é gel, esse aqui é líquido aqui, do Ailton Dias, para higienizar todo o nosso espaço de trabalho, as máscaras aqui guardadinhas para daqui a pouco, 10 da manhã, voltarem pro local de onde elas mais ficam, né? Que é aqui, frisadas, vestidas nas minhas orelhas, para que nós possamos nos proteger desse vírus, né? E claro que a gente começa falando de medidas que estão relacionadas a essa pandemia, algo que não foge do nosso noticiário e não vai fugir durante um tempo ainda por conta da gravidade do momento que estamos vivendo. Eu queria destacar aqui na abertura, viu, Cláudio, Thaís, claro que cada um de vocês também tem um destaque importante, o anúncio que foi feito ontem pelo governo do estado de São Paulo, né? Quando o governo aumentou impostos, quando o governo tirou benefício de alguns produtos no começo do ano, nós fomos muito críticos aqui, na abertura do Jornal Gente, em entrevistas, cobramos de secretários, do governador. Por que aumentar impostos em meio a uma pandemia? O governo reconhece que é uma situação gravíssima que estamos vivendo, tanto que adotou as medidas mais restritivas já adotadas desde o início da pandemia em fevereiro, março do ano passado aqui para o estado de São Paulo. Nós estamos na fase emergencial, estamos com carência de leitos. A expectativa é que hoje São Paulo viva um dos piores dias, né, de ocupação de leitos de toda a sua história. Fiocruz ontem também divulgou um relatório dizendo que não há parâmetros para essa crise sanitária que estamos passando. E por que aumentar impostos num momento como esse? Então esse foi o questionamento duro feito aqui pela Rádio Bandeirantes. Questionamos, abrimos os dados, mostramos que não era momento para fazer isso. E houve sensibilidade. Por isso aqui de minha parte, um elogio para o governo do estado de São Paulo nessa abertura, que está fazendo sim o seu dever de casa agora. Voltou atrás dessa medida, zerou o ICMS para o leite pasteurizado, zerou, é zero o imposto para o leite pasteurizado. Diminuiu o imposto da carne de 13% para 7%, né? E propicia, sim, um grupo, não todos, é claro, um grupo de brasileiros a ter acesso a esses produtos. Tomara que essa queda já seja refletida aí rapidamente para a população mais carente, que é a que mais precisa, para que eles possam tomar leite e comer carne, o que já é muita coisa para os dias atuais, para muita gente que não tem nem essa oportunidade. Tanto é que a Band está com uma campanha, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, para você abraçar essa ideia e ajudar quem está passando fome, né? Uma campanha séria que vai destinar recurso para aquelas pessoas que mais precisam nesse momento. Daqui a pouquinho tem mais detalhes, mas nas nossas redes sociais aí nós temos QR Codes espalhados para você aproximar o seu celular e rapidamente ser direcionado para esses institutos, né, que há muito tempo trabalham nesse sentido e que ajudam a levar comida para os brasileiros. Mas, de qualquer forma, é importante reconhecer aqui quando as autoridades são sensíveis à demanda e esquecem um pouco aí essa obsessão, né, pela arrecadação de impostos e abrem espaço para uma redução, então, tributária para produtos essenciais como carne e leite. É preciso mais, vamos continuar cobrando aqui, claro, sempre, né? E dizer também que há um crédito disponível para aqueles empresários que estão passando as maiores dificuldades nessa pandemia. Não é um crédito desejável, mas é um crédito à disposição, 100 milhões de reais aí, setor de bar e restaurante, salão de beleza, eventos, academias, ou seja, setores que são bastante atingidos, né, pela pandemia do coronavírus. E também a suspensão do corte de fornecimento de gás canalizado, de água. Tem muito setor que não está conseguindo, empreendedor que não está conseguindo pagar essas contas. Então, esse benefício vale até o dia 30 de abril para que essas pessoas possam continuar trabalhando, né, ainda que não tenham recursos para fazer esses pagamentos. Então, são notícias que são positivas, né, absolutamente naturais para esse momento em que se vive. E claro que quando tem a crítica, a gente critica, mas quando tem que elogiar, eu pelo menos aqui faço questão de fazer esse elogio e faço isso na abertura hoje do Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes. Cláudio Humberto e Thaís Freitas tem mais destaques para você aqui na abertura do Jornal Gente. Como é que tá Brasília, Cláudio? Bom dia para você. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Aqui a cena política continua seguindo o seu curso. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou que vai recolocar em discussão
um daqueles projetos que foram engavetados pelo Rodrigo Maia, que é muito importante, sobretudo para produtores de etanol, que é um projeto que prevê a venda direta de combustíveis aos postos. Venda direta. Hoje tem aí um cartório que foi criado, uma coisa muito estranha, né? Cheia de suspeitas, que foi criado em 2009 pela Agência Nacional do Petróleo, que obriga os produtores de combustíveis no Brasil, sejam eles refinarias de petróleo, sejam eles produtores de etanol, a entregar tudo que produzem para distribuidora, para aquelas empresas distribuidoras. Foi uma coisa incompreensível, porque as distribuidoras não agregam nenhum valor. Tem ali espalharam um conceito anos atrás de que as distribuidoras se zelavam pela qualidade do combustível. Tudo conversa mole. Essas distribuidoras apenas produzem notas fiscais. O presidente Jair Bolsonaro já reclamou disso, já defendeu a venda direta, mas não age no sentido de tornar isso concreto. Ele simplesmente parece um tanto quanto... ele fica limitado pelo próprio Ministério da Economia. O ministro da Economia parece ter boas relações com esse setor de distribuidores de combustíveis e o país não anda. E com isso, esses distribuidores, sem produzir uma gota de absolutamente nada, só produz nota fiscal, eles recebem o produto e trocam a nota fiscal do produtor por outra deles para os postos de combustíveis e produz no Brasil uma coisa absolutamente esdrúxula, uma coisa absolutamente incompreensível, que é, por exemplo, o produtor de etanol tem lá uma usina, ele produz o etanol e tem um posto de combustíveis do outro lado da pista, né, do outro lado da rua. Ele tem que viajar durante muitas vezes 3, 4 horas com o etanol até uma distribuidora, troca a nota fiscal e volta de novo 3, 4 horas para abastecer aquele posto que está na frente da usina. Quer dizer, é uma dessas situações que tende a mudar. O que está em tramitação na Câmara dos Deputados é um projeto de resolução que anula essa decisão da ANP, que é a Agência Reguladora de Petróleo, Gás e Derivados, e que pode, portanto, significar não apenas a libertação do único setor da economia brasileira que é proibido de exercitar o livre comércio. É o único setor que não tem livre comércio. Seja pela Petrobras, no caso dos combustíveis fósseis, que não tem concorrência, tem monopólio, faz a maior pose de empresa privada, mas é estatal e ainda tem um monopólio, né? E não tem concorrência, não se submete à livre concorrência. E tem também essa questão aí dos produtores que não podem, sejam de etanol ou de gasolina e diesel, que não podem simplesmente exercer ou exercitar a liberdade da economia, né, que está previsto inclusive na Constituição. Portanto, é uma boa notícia, tomara que isso aconteça, porque pode representar, Pedro, Thaís, uma redução de até 22% no litro do preço do litro do combustível. Vamos ver, vamos torcer para que a Câmara haja, derrubando essa decisão suspeitíssima da Agência Nacional do Petróleo e também que isso se dê na prática, né? Porque às vezes toma-se uma decisão com esse objetivo, né? Para reduzir o preço, mas na prática não reduz. Tomara que isso aconteça nesse caso. Agora 8h09 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, sempre bom lembrar. E para você que está conosco na nossa live, aperta o joinha lá, por favor. Se inscreve no nosso canal também, por favor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Só vou fazer aqui uma rápida observação sobre essa questão da redução de impostos em São Paulo, antes de entrar aqui no meu destaque. Concordo que rever erro faz parte da nossa vida. Ninguém tem que morrer ali abraçado com decisões erradas que tomou antes. A gente está aqui o tempo todo. Gestor, homem público, no nosso trabalho do dia a dia. Eu aqui, quantas vezes na Rádio Bandeirantes falo, gente, errei. Vamos rever isso aqui. Não vou seguir com isso porque não está dando certo. Então é assim, a gente só não pode apresentar a revisão do erro como um fato positivo. Notícia positiva número 3, notícia positiva número 4. Aí há uma, digamos como diria Joelmir Betting, né, uma tortura ali dos números e das palavras.
O que aconteceu foi uma majoração de impostos que está sendo revista parcialmente agora pelo governo, que entendeu que não era o momento, e não é mesmo. Imagina, aumentar imposto agora, com tudo fechado, as pessoas passando por uma dificuldade enorme. Então acerta, assim, o governo a fazer isso, erra ao tentar transformar isso em uma coisa marqueteira. Bem, 8 horas 10 minutos, estava pensando hoje aqui, o que eu queria hoje? O que eu queria era sentar com o ministro, futuro ministro, Marcelo Queiroga, sentar com ele. Vocês lembram aquela época que a gente saía, por exemplo, para tomar um suco de caju num bar? Você sentava lá, falava, moço, me traz aqui um suquinho de caju, certo? Senta lá, bate um papo. A nossa grande preocupação naquela época era saber se tinha dinheiro para pagar a conta, não é? Ai, faz tempo. Então eu queria sentar com um novo ministro, ali numa conversa descontraída, sem empolação, sem... Falei, e aí, ministro, tudo bom? Beleza? Boa sorte pro senhor, a gente conta muito com o senhor. O senhor tá bem? Tá feliz? Tá entendendo que essa missão que vai cair no seu colo a partir de agora é uma missão grande, que é uma missão importante? Claro, ele vai estar animado, vai estar ali conversando comigo. E tá animado porque aceitou a missão, não é? E aí eu queria falar algumas coisas para ele. Nessa forma, assim, sem dedo sabe, no nariz. Porque o senhor tem... Não é isso. Fala, ministro, olha o que está acontecendo aqui com o nosso país, ministro. A gente chegou pela primeira vez numa média de 2.000 mortes. Na média, 2.000 mortes por dia. Onde é que a gente vai parar, ministro? Eu sei que o senhor não pode tudo. Eu sei que boa parte das decisões não está na mão do senhor. Eu sei que às vezes tem questões aí impedindo. Mas, ministro, não caia nessa conversa de que tá tudo bem, ministro, de que o senhor está entrando agora para seguir exatamente aquilo. Ministro, cuidado com o general Pazuello, ele não está querendo largar ali, sabe? Continua parecendo que quer brilhar mais que o senhor nos momentos em que o país espera do senhor uma manifestação. A gente quer saber o que o senhor vai fazer, o que o senhor vai mudar, o que o senhor acha que a gente fez de errado, porque alguma coisa a gente errou, né, ministro? Se a gente está hoje nessa situação tão dramática e tentando enxergar o que a gente fez de errado, o que a gente pode fazer de diferente para dar um resultado diferente. Ministro, vacina, o que o senhor tem aqui? Vamos ver. Além da Fiocruz, que vai começar a despejar mais vacina ainda bem agora no nosso país, produção nacional, além do Instituto Butantan, que tem conseguido aumentar, o que a gente tem de concreto? Pfizer, a Sputnik, Janssen... A gente tem... Qual é de fato? O que o senhor espera? O senhor acha que no seu plano A, B e C, o que a gente vai ter dessas vacinas chegando? Aí esquece os laboratórios, vamos pensar pra gente. Quantas vacinas o senhor acha de fato que a gente vai poder ter até o fim de março, até o fim de abril? Quando é que o senhor calcula ali, na melhor e na pior das hipóteses, que a gente vai chegar perto da tal imunidade de rebanho com 70% da população vacinada? É mais pro fim do ano? É mais pro meio? Essa conversa eu acho que está faltando por parte de quem tem a comunicação também, as decisões que são as mais relevantes, mas a comunicação. Ministro, cuidado, ministro, assim, a gente está na expectativa de que alguma coisa melhore, a gente precisa olhar para frente. Ninguém quer ficar aqui o tempo todo. Ministro, só sabe que a gente jornalista aqui, a gente apanha, né? Falam, vocês jornalistas gostam de tragédia. Não, ministro, eu pessoalmente, por exemplo, não aguento mais ficar falando de número de mortes, ministro. É uma coisa que pesa em cima da gente, pesa na nossa cabeça. Às vezes eu saio aqui do jornal pesada. Mas do que eu vou falar nesse momento, ministro? Queria falar tudo isso pro ministro. Falar mais uma coisa, ministro, cuidado. Cuidado, porque já tem gente fazendo aqui uma espécie de apertão no senhor. O senhor fica esperto com quem está em volta. Cuidado no seu relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro, ministro, porque ele é o presidente, ele manda, claro, mas ao mesmo tempo o senhor é médico. O senhor já a gente está vendo aqui na nossa conversa que é um bom político, gosta de falar, gosta de ouvir, vai ter que usar essa sua capacidade, que nem todo mundo tem, no relacionamento também com o presidente. E o Centrão, viu, ministro? Tá de olho. Olha aqui o que disse o deputado Marcelo Ramos. O ministro assume com todo o apoio e com a torcida de deputados e deputadas para que dê certo. Acontece que não dá tempo de aprender a ser ministro. As respostas precisam ser imediatas. Não tá fácil a sua vida não, ministro, mas queria terminar a nossa conversa aqui, nesse tete a tete, como se dizia antes, não é? Dizendo pro senhor que
estamos aqui para torcer pelo senhor, apoiá-lo, esperar que, de fato, a gente consiga sair o mais rapidamente aqui dessa situação tão dramática. Ninguém aguenta mais essa pressão na vida do dia a dia, esse medo, essa falta de perspectiva. Então, boa sorte, ministro. Aliás, só para terminar a nossa conversa, quando é que o senhor toma posse mesmo, ministro? Essa seria a minha conversa num bar com o ministro Marcelo Queiroga. Ah, uma ótima pauta de conversa, viu? Não é não, Cláudio? Mas, eu, assim, para não dizer que não falei de flores, né, eu preciso trazer aqui os dados atualizados da plataforma vacinabrasil.org, que é uma plataforma do Laboratório de Estudos Espaciais da Universidade da Rice University de Houston, nos Estados Unidos, e eles têm um trabalho muito interessante. É a plataforma que dá os números em tempo real de vacinação em todo o mundo. No Brasil, até agora, já foram distribuídas aos estados quase 23 milhões de doses de vacina. Isso significa mais de 10% da população brasileira, o que é bom, o que é muito bom. É um bom indício, né? 10%, um número de vacinas que corresponde a mais de 10% da população brasileira. E já foram aplicadas até agora 14.656.000 vacinas no Brasil. É pouco, se você for levar em conta o tamanho da população, mas neste momento e já há semanas, o Brasil é o quinto país que mais aplica vacinas à sua população. Só perde para Estados Unidos, China, Índia e Reino Unido, que são exatamente os 4 grandes produtores de vacina do planeta. Fora desses, nenhum país aplicou tantas vacinas, esses 14.650.000, como o Brasil. Ainda é insuficiente, mas é o número possível e tomara que isso avance. Em São Paulo, já foram disponibilizadas ao estado de São Paulo 5.360.000 vacinas, das quais 4.208.000 já foram administradas à população paulista, sendo 3.054.000 em primeira dose e 1.154.000 em segunda dose. São os números de vacinação que nós temos agora. Foco em você.